Olá, bom dia. São 8h13 da manhã de uma segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Bom dia e vamos lá, né? Vamos lá conforme a disponibilidade que nós estamos para assim realizar. E do que vamos falar? Eu poderia uma lista inteirinha aqui salientar, mas é bom a gente especificar. Então vamos falar do dia em que o sol resolveu brilhar. Não era assim um dia comum, talvez simples. O dia. O Evangelho costuma nos falar que nós sabemos enxergar. Sim, se o tempo vai estar para chuva, pouca chuva, muita chuva, aparência de chuva, coisas que muitas vezes nós deixamos passar. Mas se a gente tem o cuidado do tempo, reparar, a gente pode mesmo até buscar possibilidades de com o tempo a gente lidar sem algum tipo de aborrecimento, contratempo. A questão é você o tempo todo ficar feito tamanduá, com a cabeça sempre a fuçar, procurando uma formiga aqui, outra formiga acolá. Isso não é o melhor para a gente realizar. Não. No primeiro momento, a gente pode até acreditar que viver como tamanduá é algo bom. Não, a gente está conseguindo a pança esvaziar, talvez encher em algum lugar. Mas a visão momentânea não vem sedimentar outras coisas que costumam passar. Assim, se viver como um tamanduá não é uma coisa assim para a gente se alegrar. Viver como águia também não é uma coisa assim que pode nos trazer dentes e mais dentes e mais dentes para parar. A águia muitas vezes costuma vacilar. Muitas vezes ela costuma cegar o próprio tamanduá. E se a águia começar ciscando aqui, ciscando acolá, olha só o prejuízo que a águia pode causar ao próprio tamanduá. Então, como águia, deveria eu, sim, me lembrar que para um bote uma cobra dá, ela antes costuma buscar elementos para ela se sustentar. Assim, quando o bote for dar, ela tem a certeza de que o alvo ela esteve a alcançar, para o alvo não lhe matar. É por isso que muitas vezes a gente costuma usar o ditado popular: fulano agiu como cobra no lugar. Então não é uma coisa boa. A águia, asas, usar e querer como cobra se comportar. Mas se a águia compreender a dimensão daquilo que ela pode fatalmente realizar,
ela nenhum prejuízo vai causar ao próprio ou ao tamanduá. Muito pelo contrário, ela pode lhe ajudar, tirando dele a carga de carregar formiga aqui, formiga acolá. E como isso poderia se dar? De um modo muito particular. A águia precisa arrancar as asas de quem costuma voar. Somente assim, ela vai poder sentar no trono que ela costuma elevar. Imagine você com algo tão particular. Imagine a beleza do trono de Judá. Se os judeus não soubessem mesmo enxergar a beleza do trono de Judá, que tipo de guerra o judeu poderia ganhar? Todas as guerras que o povo judeu esteve a ganhar, todas estão diretamente relacionadas a enxergar aquele que tinha possibilidade da vitória alcançar. Assim, o trono de Judá pôde, em algum momento, se sustentar, enquanto fé no lugar. Se não é bom o tamanduá o tempo todo de formiga se empanturrar, imagine a águia. Se começar a voar pegando cobra aqui, cobra acolá. Com toda certeza um zoológico. A gente pode até edificar para visitante olhar. Mas visitante não sustenta nenhum zoológico em nenhum lugar. É um alto custo para um zoológico a gente sustentar. Muitas vezes a própria iniciativa privada costuma ajudar. Então, a gente depositar confiança num visitante aqui, num visitante acolá, não vai nos dar aquilo que um zoológico pode precisar. Imagine se eu pegar o entendimento do leão de Judá e começar de fato a caminhar aqui e acolá, desconsiderando, sim, a capacidade do leão enxergar como rei da selva em todo lugar. Um leão, para ser rei aqui e acolá, ele tem que a juba sustentar. Portanto, ele não vai sair a abocanhar qualquer coisa em qualquer lugar. Ele sabe que o alvo pode lhe prejudicar e a sua juba arrancar. E leão sem juba, quem é que vai depositar confiança? Quem é que vai de fato gritar, levantando o leão do lugar? Assim não dá. Assim a gente pode, enquanto homem, se lembrar, sim, daquilo que a Escritura costuma nos dar como visão de glória. Olha a visão de glória. Um animal com todas as possibilidades de pensar. Como homem, como leão, como águia e até como touro. Se assim ele vier desejar, construindo a base do pensar. Assim ele vai saber usar as asas. As asas para ele, enquanto ser de glória, alcançar a sabedoria. Então não é assim uma coisa tão simples a gente acreditar nas possibilidades.
da vida a gente levar. Para a glória a gente alcançar. Se eu pegar as minhas duas mãos e deixar o inimigo arrancar, como é que eu vou acreditar que o inimigo não vai me matar? Eu preciso a cabeça usar, o tronco eu preciso sustentar, para que os meus membros eu possa preservar. E nesse momento toda uma indumentária eu carregar. Lembrando que o rei Davi, enquanto pastor, não soube carregar com aquilo que com toda certeza iria pesar na condição de pastor, que podia até com o urso brigar. Mas quando Davi saiu da condição de pastor e passou a ser rei, ele pôde se sustentar com qualquer indumentária que viesse se apresentar. Então, se eu penso na possibilidade de um caminho eu formar, eu tenho que saber lidar com as três coisas primordiais de um relógio que a gente precisa considerar: o segundo, o minuto e a hora. Os três precisam trabalhar ao mesmo tempo em todo lugar, para eu saber até o fuso calcular. E o difuso se manifestar. Então, quando a gente pensa na massa cinzenta que Deus esteve a nos dar, tem que ser com a capacidade da própria hora a gente marcar, calculando segundo, minuto, para a hora se sustentar. Não posso desconsiderar a diferença do pensar. Cada um tem o seu próprio jeito de trabalhar, suas características vão estar na indumentária que cada um for usar. Isso não quer dizer que a gente não vai saber acompanhar o segundo, o minuto e a hora. Sabendo ser cobra, que soube caminhar para o próprio rabo enrolar, deixando a cabeça avançar. Não podemos desconsiderar a sabedoria de cunho particular. Sim, porque qualquer texto, qualquer um pode mesmo interpretar da forma que desejar, usando a sabedoria de cunho particular. Mas a interpretação vai se dar levando em consideração o ambiente que cada um está e os elementos que o ambiente costuma enviar. Assim, é preciso a gente saber encaixar o que cada um é capaz de realizar dentro do seu próprio pensar, levando em consideração o ambiente de cunho particular que cada um, com toda certeza, sabe lidar. Por isso, aquilo que a gente imagina ser algo complicado de se dar, se torna uma coisa simples. É como uma criança
como uma criança que aprende a caminhar. Algo que há pouco era tão difícil dela realizar, levando ela em consideração aquele amontoado que tem como obstáculo para ela saber lidar. Imagine quando ela consegue se equilibrar, usando a cabeça, o tronco e os membros. Ela o tempo todo vai querer se apressar. Ela não vai querer caminhar devagar. Assim, fácil se tornará quando a gente aprende a usar os sentidos em todo e qualquer lugar. Nada é muito complicado. Não tem por que a gente temer o inacreditável. A gente só precisa se comportar com domínio, com o nosso próprio jeito, de cunho particular. Eu posso toda uma vida levar. Mas eu preciso me lembrar que os sentidos eu não posso desconsiderar. Eu preciso pegar toda a minha capacidade do ambiente enxergar. Eu preciso até pedra lapidar, se assim a necessidade se apresentar, para o ferro eu separar. Não tem como a gente ficar batendo cabeça em todo lugar. A questão é que quando as portas a gente fechar, conforme o Evangelho costuma nos orientar, para com Deus estar, a gente compreende o que a gente quer, o que a gente quer alcançar. Desse mesmo jeito, quando a gente porta escancarar, para a verdade a gente buscar, a gente também compreende os meios que cada um pode usar com o seu próprio jeito particular, com as características do lugar, levando em consideração a hora de cunho particular. Imagine se eu resolver almoçar. Sair daqui, um avião pegar, para almoçar em outro lugar. Chegaria eu no lugar, no tempo hábil, para o almoço eu encontrar, se eu não souber calcular o tempo que eu vou gastar para lá estar, se eu não souber calcular e ficar o tempo todo catando formiga aqui, catando formiga acolá, sem saber de fato me posicionar, com toda certeza, ainda que eu chegue na hora certa e no tal do lugar, de nada vai adiantar. Eu posso até me empanturrar, feito tamanduá, mas satisfeito eu não vou estar. Sempre, sempre, sempre vai faltar o alimento que eu tanto quero encontrar. Por isso Deus sempre me disse, para eu a visão da glória eu alcançar. E todas as vezes que a visão da glória eu vou buscar, eu penso em meus pezinhos no chão colocar, sabendo que eu não tenho asas para voar, que eu tenho 2 bracinhos
para me equilibrar. 2 mãozinhas para eu usar. O alimento eu pegar. E assim a glória se manifestar com a massa cinzenta que aqui está. Não adianta eu querer imaginar a visão da glória com asas em todo lugar, com cabeça de águia que eu não consigo de fato administrar, com um leão sem juba no lugar, e com um touro que não consegue nem mesmo imaginar a sua condição de lá estar. É por isso que, quando a gente sabe ser simples, o composto vai chegar. Todas as vezes que a gente simplificar, muito mais fácil se tornará. A matemática é a excelência para a gente alcançar a visão da glória. A matemática nos ensina a simplificar, tirar os excessos, cortar 0 daqui, 0 de acolá, tira. É com isso que você vai lidar, com o que esteve a sobrar. Aí a gente vai compreender que o que esteve a sobrar é o que está a sustentar aquilo que a gente não consegue, enquanto alimenta, ainda buscar. Isso é difícil de se dar? Às vezes muito difícil, muito mais difícil do que a gente calcular. Sim, justiça aqui e justiça acolá. A gente só precisa o foco ligar. Se o óculos aqui eu tirar, eu vou poder enxergar, mas a dificuldade disso se dá. Assim, se eu colocar o óculos, as possibilidades da minha visão ampliar são as mesmas possibilidades se eu simplificar. Se eu buscar o simples. O simples. E o que seria o simples? Vou usar a sabedoria popular. Se todos os dias eu levantar um galho aqui, outro lá, eu cortar. Corto um galhinho aqui, outro acolá. Todos os dias eu vou lá botar cortando galho. Eu vou olhar o tanto de galho que tem para eu, de fato, carregar. Aí eu vou imaginar, ou eu cuido dos galhos que eu estive a cortar, ou eu tenho que galho arrancar. Aí não dá, eu vou ter que, de fato, me confrontar. Não tem como tirar galho, amontoar galho e continuar cortando galho. Quando eu tiro um galho do lugar, qual a possibilidade de outro galho ali brotar? E quantos mais galhos podem se apresentar querendo o quebra-galho do lugar? Mas, se eu enxergar a base que está a alimentar não só os galhos que eu estive a arrancar, como os galhos que querem ali brotar, como é que eu posso, com tudo isso, lidar? De uma maneira de cunho muito particular. Eu vou na despensa entrar, olho as minhas ferramentas
e vejo todas as ferramentas que eu estive a usar, como um quebra-galho, só para quebrar galho. Mas eu vejo uma serra que eu nunca, nem sequer pensei na possibilidade de usar, para o tronco eu derrubar e a raiz eu arrancar. Eu poderia pensar, se eu derrubar o tronco em cima dos galhos que eu estive a arrancar, eu tenho como toda a estrutura eu dominar. Basta eu olhar na despensa e enxergar o que eu preciso pegar para a raiz eu arrancar. Porque eu não posso acreditar que a serra elétrica vai me ajudar a cortar a raiz. Aí não dá. A serra elétrica eu posso usar para o tronco eu derrubar. Mas a raiz eu tenho que lidar com um tipo de cunho particular, é outro tipo de mecanismo. Teria eu que, de fato, solicitar? Não, eu teria que solicitar. O tronco é fácil qualquer um derrubar. É fácil muitos chegarem para ajudar a separar galho aqui, galho acolá, pá, e até o tronco terminar de cortar, separando tudo. Mas a raiz eu preciso. Eu preciso encarar de um outro modo, com outro olhar. Aí eu vou ter que levantar. Sim, as pedras que estiveram a se acumular para a raiz se sustentar e o tronco poder ser galho aqui, ser galho acolá. Não vai dar para ocultar. Trazer de fato a chave mestra para quebrar todas as pedras. A questão é ser chave mestra. É o tipo de coisa que a gente pode de fato encaixar em cada porta de cunho particular. Porque a mesma fechadura eu vou encontrar. Mas eu terei que me lembrar do leão de Judá. Sim. Em todas as vezes que o leão não teve medo de deixar a juba lhe levar e a glória ele alcançar. Eu vou ter que depositar a confiança naquele que o tempo todo esteve a me mostrar o papel de um galho aqui e de um galho acolá. Eu vou ter que pegar a chave mestra e saber encarar, dando a chave mestra a certeza de que a raiz eu pude arrancar. Eu encontrei a porta de cunho particular. Que dificuldade. Não, olha só a dificuldade. Eu ter que falar que eu não posso mais me justificar, dizer que a raiz eu não posso arrancar. É a visão da glória. A raiz estive a identificar. Ponto-chave é a simplicidade do olhar. De tanto eu buscar, de tanto eu me alimentar feito o tamanduá,
Não estive a imaginar que a visão da glória poderia alcançar e a raiz diante de mim está. O que realizar? Cheguei num determinado lugar que eu não tenho mais como galho arrancar. Não posso mais ser tamanduá, comendo formiga aqui, formiga acolá. Se um passo em falso, eu ali colocar, e a raiz? A raiz eu vou alcançar. Santo, eu vou ter que falar. Eu mesmo estive, enquanto mente, de pensar, ou gente que sabe a razão alcançar, eu mesmo, enquanto ser pensante, fui capaz de chegar na raiz sem me atentar, que assim estava a se dar. Santo, na dispensa eu estive a entrar. Não tenho mais como protelar. A serra estar ali. A chave mestre acolá. E as possibilidades da mente usar são fartas. As possibilidades disso se dar. Assim sendo, Deus manda avisar. Que a visão da glória é algo de cunho tão particular, tão particular, tão particular, que a gente precisa buscar a oferenda para a raiz derrubar. Não é uma coisa simples. A gente colocar pão doce no altar. Não é. Compreendo a dificuldade de pegar o pão doce. Compreendo a dificuldade do olhar. O pão doce na condição que o pão doce está. E ter a coragem de falar que foi um traste que esteve a transformar aquilo tudo, que não tem nem como conceituar. Num bichinho para o traste usar. Todas as vezes que desejar. Como adoçar a vida de algo tão particular, se o pão o tempo todo esteve a amargar, ao ponto de sussurrar. Porque a fala alguém com toda certeza esteve a cortar, a tirar, a esmagar. É uma condição de vida muito particular. Mas eu, sendo loja de departamento, tenho que encarar. Nem todo mundo costuma gostar do que uma loja de departamento tem para ofertar. É verdade. É verdade. Mas muita coisa a gente pode encontrar na loja de departamento do lugar. E de uma maneira que certamente também podemos não gostar, até nos desagradar.
A questão é que o tempo esteve a passar, muito frágil a loja de departamento está. Nós não vamos poder abusar. É como entrar num lugar e saber que vamos encontrar um bichinho acuado. Capaz de ficar desesperado, com os nervos todos em frangalhos. Por isso é bom a gente tomar cuidado, escandalizar para outro lado. Colocar o leão de Judá como ponto para o escândalo se formar, poupando mesmo quem está lá. Simplificar, dando uma chance do bichinho recomeçar. Sem lhe tirar a condição de ser humano. Eu aceito. Sim, eu aceito um escândalo formar para o bichinho livre ficar. Eu aceito esse trampo pegar. Não como o leão de Judá, mas como assento do ar. Assento do ar. Se um escândalo a gente souber formar em outro lugar, a gente vai poder tirar o bichinho de lá. Dando para ela a certeza de que existem pessoas capazes de nos amar, independente do que aqui esteve a passar. Nenhuma diferença deve pesar para o outro a gente prejudicar. Seja como for, eu sempre soube levantar. Comigo eu sei lidar. Conheço bem a condição de bicho acuado. Eu sei o que é ser um bicho acuado no lugar. Ao ponto de nos faltar até ar. Portanto, podem comigo contar. Não tenho medo. Não tenho medo de me levantar.
Eu também sei sentar. Eu também sei sentar. Do mesmo jeito que eu soube levantar, caminhar, eu também sei sentar e sei escutar. Até os gemidos. Até os gemidos daquele lugar. Vida que sempre segue. A gente não precisa ser jegue para ajudar. Basta a gente, a humanidade, ofertar. É o que o divino esteve a me falar. Bom dia e bom dia. Vou dançar.